Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e na nossa aula de hoje vamos falar sobre a tarifação do dano moral e comentar sobre as medidas coletivas adotadas pelo Ministério do Trabalho. Na doutrina não existe até hoje consenso sobre qual o sistema ideal capaz de nortear a fixação do ressarcimento por prejuízos advindos da lesão ao campo dos direitos imateriais do indivíduo. Portanto, existem três sistemas orientadores postos em confronto que são usadas para determinar a tarifação do dano moral, que é o sistema fechado, o sistema aberto e o sistema híbrido. O sistema fechado, também conhecido como tarifado, é entendido como aquele que pretende estabelecer um limite ao julgador, restringindo a sua liberdade de definição do quanto indenizatório, na medida em que vincula os limites previamente fixados em textos normativos ou na jurisprudência. Assim, o magistrado ficaria abstraído de qualquer discricionalidade, podendo apenas atuar nas raias estreitas impostas na lei. O sistema aberto, que é aquele que se mantém desprendido de qualquer forma de subjugação a critérios rígidos ou a limitações, conferida ao juiz ampla liberdade para fixar o montante destinado a compensar o dano moral corrigido, segundo o seu prudente arbítrio. O sistema híbrido é aquele que pretende a conjugação dos dois anteriores, pois ao mesmo tempo que confere ao julgador liberdade para a estipulação do valor destinado à compensação dos danos morais, tal qual como ocorre com o sistema aberto, também impõe limites à sua liberdade de atuação mediante a imposição de tarifas vinculadoras, como se verifica no sistema fechado. Nessa fusão de sistemas, encontramos o emprego de dois métodos mencionados, o objetivo e o subjetivo, conduzindo a um processo de avaliação abstrato e concreto concomitantemente. Isso significa que o magistrado inicialmente deverá se ater às tabelas previstas no sistema legal próprio e, após fazer uma análise objetiva do caso concreto, irá fixar uma indenização base. Na busca por um valor justo, o julgador passará à etapa seguinte, procedendo também a uma análise subjetiva que lhe permitirá flexibilizar o quanto inicial encontrado e para tanto considerá-la todos os aspectos particulares do caso ocorrido, analisando a extensão do dano, o grau de sofrimento da vítima e as condições econômicas dos envolvidos. O Brasil utiliza atualmente, na maioria dos ramos do direito, o sistema aberto na reparação civil. A exceção recente da seara trabalhista, posterior à reforma trabalhista, adotou o método tarifado, em seu artigo 223, parágrafo 1º, para a aplicação do dano moral oriundo das relações de trabalho. Porém, esses critérios ainda geram muitas discussões sobre sua aplicação, pois alguns doutrinadores acreditam que essa tarifação fere princípios constitucionais. Como a indenização por dano moral encontra respaldo na própria Constituição Federal de 88, a adoção da tarifação é uma ofensa direta a ela, na medida que contraria o princípio da reparação integral, o princípio da igualdade, entre outros dispositivos constitucionais. Por fim, vamos falar do Ministério Público do Trabalho, que tem por objetivo promover ações civis públicas para a defesa dos interesses coletivos, visando garantir e assegurar que o direito dos trabalhadores seja preservado em qualquer situação. O Ministério Público do Trabalho surgiu da necessidade de existir um órgão que fiscalizasse as relações trabalhistas, o cumprimento das leis de trabalho e agisse a fim de coibir abusos nessas áreas quando houvesse interesse público. Dessa forma, o MPT atua para regularizar e mediar as relações entre empregadores e empregados. Hoje existe uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral e sexual e à discriminação do Ministério Público do Trabalho, incluídas pela Portaria número 583 de 2017, que tem por intuito construir uma cultura organizacional pautada no respeito mútuo, equidade de tratamento, preservação da dignidade das pessoas, buscando soluções pacificadoras por meio do diálogo permanente, visando dirimir os conflitos interpessoais e setoriais existentes e, ao mesmo tempo, evitar seu agravamento e conformação de situação de assédio. Ela também tem o objetivo de monitorar as atividades institucionais por meio de espaços
e discussões coletivas e construtivas a fim de melhorar os ambientes do trabalho, apurar e enfrentar a prática de assédio moral e sexual e de discriminação. Além do Ministério Público do Trabalho elaborar políticas para a prevenção do assédio moral nas organizações, os tribunais também seguem a mesma linha de disseminação das informações sobre o assédio moral e sexual, visando coibir o crescente aumento do número de casos desse tipo de conduta nas organizações. Lembrando que, como já vimos, as empresas que possuem um sistema de compliance trabalhista atuante já elaboram programas de gestão com o intuito de evitar essa prática e, consequentemente, os danos decorrentes dela. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material do aluno.